Olá pessoal, eu vou trabalhar com vocês o conceito de área, tá bom? O que é a área, pessoal? A área é a superfície, né? É um espaço que eu tenho. Por exemplo, quando eu compro um terreno, eu me preocupo com a área do terreno. Quanto maior for a área desse terreno, mais espaçoso é o meu terreno. Quando eu vou comprar um apartamento, eu estou preocupado qual é a área do meu apartamento, tá legal? Um pedreiro, quando vai rebocar uma parede ou assentar piso, ele precisa saber qual é o tamanho dessa parede. Esse tamanho dessa parede é o conceito de área. Então, o que vem a ser a área? A área é uma unidade de superfície. Tá legal? Eu vou começar com vocês com a área do retângulo. Eu estou aqui com um trabalho que foi realizado pelo senhor Jorge Cássio e o Jairton Carvalho. É da comunidade do GeoGebra. Isso aqui é público, então qualquer pessoa pode pegar na internet e fazer uso, assim como eu também. Quando eu crio a atividade, eu posto lá no site para que eles possam utilizar também. Tá legal, pessoal? Então vamos lá. Olha, aqui é uma atividade muito bacana que eu peguei aqui, ó, um retângulo. Na verdade, isso é um quadrado, né? Ah, mas olha só o que vai acontecer quando eu aumento aqui, ó. Virou um retângulo. Um retângulo 2 por um. E aqui, um retângulo 3 por um. Retângulo 4 por um. E assim por diante. Então eu aumentei a altura desse retângulo, ó, altura e base. Tá legal? Pessoal, agora eu vou aumentar um pouquinho mais ele aqui. Pronto. Aí então, vamos pegar aí, por exemplo, essa medida. Esse é um retângulo de 5 por 8. Esse 5, vamos pensar o seguinte, a nossa unidade é esse quadrado. Vamos pensar que que a gente estivesse falando de uma parede de 5 metros de altura por 8 de comprimento, tá? Então, ó, 5 de altura por 8 de comprimento. Ah, e eu tivesse que pintar essa parede, como que um pintor cobra? O pintor cobra por metros quadrados, tá legal? Então, eu vou dizer para vocês aqui, ó, qual é a quantidade de metros quadrados que tem dentro dessa parede? Ou seja, qual é a quantidade de quadradinhos desses que cabem dentro desta parede? Mostrando aqui, ó, eu tenho lá, cabe 1, 2, 3, 4. Opa, nessa primeira fileira couberam 8. Se eu continuar crescendo, ó, opa, mais 8, 16. Opa, deixa eu lá, 8, 16, né? E eu estou fazendo o que com ele? Estou preenchendo a parede, ó. Estou terminando de pintar a minha parede, tá? É importante que o pedreiro, que o pintor, que o profissional saiba qual é o quanto que ele vai cobrar por cada quadrado desse, porque ao final ele saberá a quantidade de quadrados que ele pintou e aí ele vai colocar o preço dele. Digamos, por exemplo, se o cara cobrasse R$ 5 para pintar cada quadradinho desse. Então, nessa parede, ele teria 40 quadradinhos, tá? Você pode ver direto aqui, ó, 40 quadradinhos, mas se você fizer as contas, você vai ver que vai dar 40. Tá legal? Como é que a gente faz isso rapidinho em matemática? É simples, é só multiplicar a base pela altura. Então, como que eu calculo a área de um retângulo? A área de um retângulo eu calculo pela base vezes a altura. Ou eu posso também falar que isso aqui é a minha base e que isso é a altura, porque o conceito de base e altura é um conceito relacionado à formação de um ângulo de 90 graus, um ângulo reto. Tá legal? Eu posso, por exemplo, fica bem claro aqui, quando eu consigo mudar esse retângulo, eu vou mudar, ó. Eu vou colocar 8 aqui e vou colocar 5 aqui. 5, pronto. 5 por 8. Ó, eu vou completar. Então, essa área é a mesma área do retângulo anterior. Só que agora, esse daqui pode se chamar de altura, esse pode chamar de base? Sim, mas eu poderia chamar esse de base e esse de altura também. Pessoal, então olha só. Como que eu calculo a área de uma figura que é um retângulo? Base vezes altura. Simples. Tá legal? Então, olha só. Vamos esconder aqui e vamos modificar. Tá? Eu vou modificar aqui. 7 por 9. Quanto que é 7 vezes 9? 63. Então, essa parede
de 7 por 9, ou esse piso de 7 por 9, ele é um piso que tem 63 metros quadrados. Tá legal? Tudo bem até aí? Ótimo. O que quer dizer que é 63 metros quadrados? Quer dizer que aqui dentro cabem 63 quadrados de 1 metro de um lado. 63 quadrados que tem 1 metro de lado. Tudo beleza?